Vamos lá, meus amiguinhos, para a resolução de mais uma questão. Está aparecendo na sua tela. Aí uma questão que caiu no concurso da SpaceX do ano de 2010. É uma questão teórica, mas bastante relevante, traz um assunto importantíssimo para a gente. E o texto da questão diz o seguinte: a utilização do termômetro para avaliação da temperatura de um determinado corpo só é possível porque após algum tempo de contato entre eles, ambos adquirem a mesma temperatura. Neste caso, é válido dizer que entre eles atingem o quê? A resposta é letra A. Atingem o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, portanto, meus amiguinhos, é igualdade de temperatura, tá vendo? Igualdade de temperatura é o que nós chamamos, portanto, de equilíbrio térmico. Como essa é uma condição bastante importante, não vamos ficar só no gabarito, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Para isso, eu já desenhei aqui, vou colocar para vocês dois corpos, tá? Corpos A e B, que a gente pode dizer, por exemplo, aqui, a gente pode escolher, e eu vou escolher, nós vamos dizer que o corpo A está a uma temperatura TA, e o corpo B está a uma temperatura TB. Nós vamos dizer que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Quando você aproximar esses dois corpos, A e B, ou até mesmo encostá-los, quando você encostar um no outro, vai surgir um fluxo de calor. Esse fluxo de calor, espontaneamente, naturalmente, ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, como o corpo A está com a maior temperatura, o calor vai fluir nesse sentido aqui. Então, espontaneamente, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Isso é espontâneo, isso é natural. Basta apenas que você tenha diferença de temperatura e que você aproxime esses corpos. Então, isso aqui é o que a gente chama de calor. Calor, pessoal, não é uma coisa que a gente sente. Calor é energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito. Então, calor não está relacionado com sensação térmica. Nós não sentimos calor. Nós usamos essa expressão de forma errada. É uma forma coloquial de se utilizar uma expressão que tem um significado físico, que tem um significado científico, ok? Calor é energia térmica em trânsito. Você não sente calor, você sente frio ou você sente quente. Acontece que a gente usa no dia a dia a palavra calor como antônimo de frio, mas não é. O antônimo de frio é quente, ok? Então, calor é o que a gente chama de energia térmica em trânsito. Tenham cuidado com isso, porque isso é recorrentemente questão de concursos e vestibulares, ok? Calor é energia térmica em trânsito e espontaneamente ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, vou escrever aqui do lado fluxo espontâneo de calor. Então, fluxo espontâneo de calor do corpo de maior temperatura para o de menor
temperatura, tá? Eu só queria que você guardasse bastante, guarde lá. O fluxo contrário do de menor temperatura para o de maior temperatura pode acontecer, tá? Mas espontaneamente o calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então é por isso que eu vou pegar uma canetinha aqui de cor diferente e vou sublinhar essa expressão aqui. Esse fluxo de calor que eu desenhei para vocês aí, e que disse que é o de maior temperatura para o de menor temperatura, é espontâneo, ok? Pode acontecer o contrário? Pode. Onde? Um exemplo seriam os aparelhos de ar-condicionado. O que um aparelho de ar-condicionado faz? Ele retira calor de um ambiente que está a menor temperatura e joga para outro ambiente que está a maior temperatura. Mas para isso você tem que ligar o ar-condicionado na tomada, ou seja, ele gasta energia para fazer isso. E se houve um gasto de energia para fazer isso, é porque não é espontâneo. Espontâneo é sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? E esse fluxo de calor, ele continua até que as temperaturas se igualem, tá? Então, no equilíbrio térmico, nós vamos ter que TA igual a TB. Então, no equilíbrio térmico, você vai ter que os corpos A e B que eu desenhei aí, eles vão estar à mesma temperatura. Aí eu vou colocar aqui embaixo, olha só, os mesmos corpos. Depois de atingido o equilíbrio térmico, aí o que vai acontecer? TA é igual a TB. Então, eu vou puxar a setinha para escrever assim, ó. Isso aqui no equilíbrio térmico. Aí, temperaturas iguais, ok? No equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Então, vejam aí quanta coisa a gente tem para falar nessa situação aí. Então, é por isso que a questão está falando lá, depois de um tempo, eles adquirem a mesma temperatura. E o termômetro, ele funciona com base nesse princípio também, ok? Que está relacionado com o equilíbrio térmico. Quando você pega um termômetro clínico, por exemplo, que é esse que a gente utiliza para ferir a nossa temperatura corporal. Se você pega o termômetro clínico, coloca aí embaixo do seu braço, ele está a uma temperatura, provavelmente a temperatura ambiente. Quando você encosta no seu braço, aí calor vai fluir espontaneamente do seu corpo para o termômetro, né? E aí aquele vidrinho do termômetro vai alcançar a mesma temperatura corporal que você tem, no equilíbrio térmico. Aí do vidrinho, o calor vai fluir para onde? Para, se for aquele termômetro clínico de mercúrio, né? Que é do que eu estou falando aqui. Vai fluir para o mercúrio. Aumentando a temperatura do mercúrio, ele dilata com facilidade. E aí entra em equilíbrio também com o vidro, que está em equilíbrio com o seu corpo. E aí a gente mede a temperatura por meio de uma escala, cuja escala mais conhecida aí é a escala Celsius no nosso país, ok? Equilíbrio térmico, portanto, uma definição bastante importante, associado também com essa questão da transferência de calor. Questão resolvida, questão gabaritada.